Eu saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu os convido para entrarmos nesse momento em culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O tema do culto desta noite é uma igreja unida pela verdade. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Uma igreja unida pela verdade é uma igreja unida a Cristo. Falando de comunhão dos santos, falando de integração da igreja, não podemos deixar de considerar a unidade desta igreja pela verdade que se dá na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, entremos nesse momento em culto solene, nesta unidade da igreja, para adorá-lo. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 19, nesse momento de adoração, para fazermos esta leitura. Convido você que está na sua casa, com sua família, que esteja com a sua Bíblia aberta e a partir deste momento reflita na palavra do nosso Deus. Farei a leitura desta passagem, peço que você acompanhe em suas Bíblias. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há, pois, que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar nesse momento, uma oração de adoração. Curva sua cabeça, adore a Deus por meio desta oração. Senhor magnífico, Deus tremendo, Deus maravilhoso que habita nos céus, mas é onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, criador do universo, criador de toda a criação, dos vegetais, dos animais e, sobretudo, da humanidade. O Senhor é o Deus que nos criou conforme a tua imagem, segundo a tua semelhança. Obrigado, Deus, porque tu nos fizeste para glorificar o teu nome, tu nos fizeste seres pensantes, seres semelhantes ao Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado porque temos essa grande honra, esse grande privilégio de adorá-lo em espírito e em verdade. Prestar ao Senhor um culto racional. E é com este propósito, Pai, à luz da tua palavra,
que nós alegremente nos chegamos na Tua presença para adorá-lo, para glorificá-lo, para cultuá-lo. Um Deus vivo, verdadeiro, justo, misericordioso, compassivo e que nos ama. Obrigado pelo Teu grande amor manifestado a nós, sobretudo na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque Tu enviaste o Teu Santo e Divino Espírito para habitar em nós, para nos fazer santuários dele, habitação do Espírito, para fazermos povo exclusivo do Senhor, recebendo de Ti o consolo, o conforto, a esperança e a fé salvadora. Louvado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado por estarmos na Tua casa nesta noite, ainda que seja nesse momento tão difícil, Pai, de isolamento, sozinhos aqui nesse templo, gravando este culto, mas com tanta alegria no nosso coração, porque estamos na Tua presença e cada um em seus lares assim se sentem, ó Deus, protegidos, abençoados e guardados pelo Senhor. E é em Tua presença que nos encontramos e cultuamos da mesma forma. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em adoração, convido a igreja a louvarmos ao nosso Deus em adoração com o hino Maravilhas Divinas, hino número 33 do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus em adoração. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. É sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande Space.
castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Meus amados irmãos, passemos agora ao momento de contrição, de confissão de pecados. Eu convido aos amados a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Faremos a leitura no capítulo 53, versos 4 e 5. Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5. Leiamos. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavra que nos confronta, nos deixa extremamente consternados, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades levou sobre si. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. As nossas iniquidades estavam sobre ele. E é consternados e é contritos nesse momento que chegamos na presença de Deus. Agradecidos pelo seu sacrifício, por ter levado sobre si os nossos pecados. Mas consternados, queridos, porque foi o nosso pecado que cravou Jesus na cruz. Peça perdão pelos pecados. Coloquemos diante da presença de Deus, consternados pelos pecados que temos cometido diariamente. Oremos ao Senhor em confissão e contrição. Pai Santo, a tua igreja chega, Pai, diante da tua presença nesse momento consternada, contrita, quebrantada, porque como igreja do Senhor, reconhecemos que só somos povo teu, porque fomos alcançados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor amou-nos de tal maneira que o enviou para levar a iniquidade de todos nós, povo do Senhor, naquela cruz, para sofrer as nossas dores, para levar as nossas chagas, para nos sarar espiritualmente, para nos trazer vida eterna. Por isso nós louvamos, ó Deus, pelo teu perdão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado por tão grande amor. Perdoa, Pai, o pecado que temos cometido, o pecado restante, o pecado que ainda resta em nós, pecado que dia a dia cometemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque somos sarados pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor e pelo teu perdão, e confessamos em nome de Jesus. Amém. Ainda em contrição e confissão, eu quero convidá-los a cantarmos o hino Dedicação Pessoal, hino 225 do nosso Inário. Vamos fazer deste hino a nossa oração de confissão. Louvemos ao Senhor.
sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor, e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, nada igual consagração. Eu remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é esse coração, teu em plena sujeição. Amém. Queridos irmãos, passando agora ao momento de consagração, convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 86. Salmo de número 86. Faremos a leitura dos versos de 11 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, meu Deus, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que essa seja a nossa oração de consagração, queridos. Que o nosso coração esteja desejoso de só temer o nome de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que nos leva à sua presença. Consagremos a nossa vida ao nosso Deus, buscando a sua presença dia a dia, só temendo o seu nome. E enquanto vamos louvar aqui ao Senhor com 2 louvores, aqueles irmãos aí que têm separado os seus dízimos e ofertas também para a consagração ao nosso Deus, podem deixar aí reservado, separado e consagrar ao nosso Deus mediante aí a entrega para o nosso tesoureiro, o depósito na conta bancária. Consagre também seus dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 cânticos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
Meus amados irmãos, nesse momento do culto, chegamos ao momento em que vamos ouvir a palavra de Deus, um momento de edificação. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. Leremos todo o capítulo, mas falaremos sobre o verso 20 a 26. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes
compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Oremos. Deus Santo, tua palavra foi lida nesta noite. A oração mais importante da história, proferida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Filho, se dirigindo ao Deus Pai, em nosso favor, em intercessão pelo povo exclusivo do Senhor, povo pelo qual Ele veio, povo pelo qual Ele morreu, povo pelo qual Ele ressuscitou e hoje está à direita do Senhor, intercedendo por nós, como nosso advogado. Ó Deus, Ele intercede em nosso favor e nós queremos entender o quão grande amor está retratado nesta oração. Aplica os ensinos dessa oração à nossa vida e que possamos ser grandemente edificados por ela. Para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esta, conforme eu disse em minha oração, é a oração mais importante da história humana. É a oração do Filho de Deus pelos filhos dos homens, pelos filhos de Adão, mas que Deus, em seus eternos decretos, decidiu amá-los, decidiu eleger para si mesmo um povo de propriedade exclusiva dele. E é por esse povo que Jesus se encarnou, é por esse povo que o Verbo se fez carne, é por esse povo que Jesus Cristo se entregou, levou sobre si as nossas iniquidades. E que linda oração, irmãos! Uma oração que somente Ele poderia fazer. Esta oração é uma oração muito peculiar. É uma oração que o ser humano não seria capaz de invocar, de falar ao Pai. Somente Cristo. A oração que Ele nos ensinou a fazer está registrada em Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração que nós, pecadores, precisamos fazer. No entanto, esta oração, estamos diante dela, todo este capítulo precisava ser lido, porque é uma única oração. Jesus faz uma oração. E é interessante que Jesus, irmãos, ele orou diversas vezes. Ele subia aos montes, ele orava, fazia diversas orações. Mas o único registro que nós temos de uma oração completa de Cristo, pelo menos dessas orações longas, onde Cristo ficava falando com o Pai, a única que nós temos registrada na palavra de Deus é esta oração. E certamente ela não foi registrada sem motivo. Ela foi registrada para que nós entendamos a profundidade dela e o significado dela para a nossa vida. E por isso ela é tão maravilhosa, porque nós entendemos por que Deus decidiu preservar e nos revelar essa oração tão bela de Jesus por nós, dentre tantas outras que certamente Ele fez ao Pai em nosso favor. E eu quero convidar os irmãos então para nós olharmos um pouco mais profundamente para essa passagem e entendermos que essa oração ela é dividida em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Jesus ele intercede por si mesmo. O verso 5, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti
que houvesse mundo. Jesus Cristo intercede por si mesmo, pedindo que o Pai o glorifique. Como a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Esta é a primeira parte desta oração. Na segunda parte, Jesus ele vai interceder pelos seus discípulos imediatos, aqueles 12 que estavam ali caminhando com ele. E ele faz essa oração a partir do verso 6 até o verso 19. Ele intercede então pelos 12, por aqueles discípulos que estavam ali caminhando com ele. E ele diz no verso 9 e no verso 12 da seguinte forma: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então aqui do verso 6 ao verso 19, Jesus intercede pelos seus discípulos imediatos. Mas eu quero me ater nesta noite, irmãos, na terceira parte desta oração, em que Jesus ele intercede por todos que viessem a crer. Jesus intercede pela igreja, por todos, de todos os povos, em todo o mundo, que viessem a crer nele. E é por esses que Jesus então intercede a partir do verso 20 até o final desta oração, no verso 26. Ele diz assim no verso 20: não rogo somente por estes, pelos imediatos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Queridos, esta oração de Jesus é em prol da unidade do povo de Deus. É em prol de uma união mística, de uma união que coloca o povo de Deus em união com Cristo, com o Pai, mediante o agir do Espírito Santo em nós. Para um único fim, a glória de Deus. O tema desta oração de Jesus é a glória de Deus. Que Deus seja glorificado e que Deus glorifique o seu povo. Por isso que Jesus pede que ele seja glorificado como a glória que ele tinha. E ele pede também que a glória de Deus seja revelada a nós, seja manifestada em nós, seja estendida a nós. Essa é a beleza desta oração. Jesus nos quer em uma união com ele, assim como ele está com o Pai. Nós com ele e todos nós com o Pai. O corpo com cabeça, a igreja com Cristo e a igreja juntamente com Cristo no amor do Pai. E é interessante que essa passagem, então, ela tem uma gradação nessa parte que nós estamos focados da nossa perícope, do verso 20 ao 26, que ela tem uma gradação maravilhosa, em 4 etapas. E por isso eu trago como tema deste sermão, vivendo em unidade com Cristo. Porque esse verso 20 até o verso 26, o que Jesus requer é que a sua igreja, o seu povo, esteja nessa unidade, uns com os outros e todos com Ele. E vivendo em unidade com Cristo, para que 4 propósitos o Senhor Jesus revela nessa oração dele. Ele tinha 4 propósitos muito bem definidos para essa unidade do seu povo. O primeiro propósito era para que o mundo cresça em Deus. Ele usa a expressão mundo, ou seja, pessoas de todo mundo pudesse crer, o Evangelho ser anunciado para todas as pessoas de todo mundo, para que o mundo creia em Deus. O segundo propósito é para que o mundo conheça a Deus. Primeiro crer,
depois conhecer. O mundo, o evangelho, e por meio da pregação, por isso que ele introduz essa palavra, dizendo o seguinte no verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, pela pregação. E isso é muito interessante, queridos, que o que esses dois primeiros pontos, esses dois primeiros propósitos nos revelam é que para crer e para conhecer é necessário pregar a palavra. Crer em Deus e conhecê-lo ou experimentá-lo, isso só se dará mediante a pregação, para que o mundo creia mediante a pregação da sua palavra. Isso é muito importante. Mas o terceiro propósito é para que os crentes, agora não mais o mundo, mas os crentes, aqueles que vierem a crer, vejam a glória de Deus. Vejam, creiam, conheçam e vejam a glória de Deus. E essa glória, a glória de Deus, ela só é revelada àqueles que creem. O Evangelho é pregado para que creiam. O Evangelho é pregado para que conheçam. Mas o Evangelho pregado para que conheçam só é manifestado, ser visto, ser realmente experimentado. A ideia aqui de conhecer é de experiência, de experimentar, ou seja, eu criei por meio da pregação, agora eu experimentei, eu conheci, eu fui convertido pela experiência que eu tive de fé, pela experiência que eu tive da fé salvadora, por eu ter sido alcançado pela fé, pela pregação da palavra. E agora sim, esses que creram, esses que experimentaram, que viram o grande amor de Deus, a sua obra por meio do Evangelho que foi pregado. Agora a oração de Cristo é para que esses, a sua igreja, esses que creram, para que eles não fiquem apenas no crer e conhecer, mas mais do que isso, que eles vejam a glória de Deus. Que maravilha! Lembram-se de Jó, que disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esta é a intercessão de Cristo pela sua igreja, irmãos. Que nós possamos evoluir nesse processo de crer, de conhecer, de experimentar o amor de Deus, mas muito mais do que isso, de ver a sua glória. Dessa glória ser manifestada a nós e de tomar todo o nosso ser, de nos tornar realmente uma nova criatura, cheio de gratidão, contemplado pela glória. E em quarto, que não somente veja essa glória, mas para que esteja juntamente com Cristo em Deus. Assim Jesus termina a sua oração, para que eles estejam juntamente com Ele em Deus. E ele diz, verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. É que onde eu estou estejam também comigo. Então, se Jesus está agora diante da presença de Deus, assentado no seu trono, o seu desejo é que onde Ele está, o seu povo esteja com Ele. O povo que creu, o povo que experimentou, que conheceu, o povo que viu a glória de Deus por meio de Jesus. Agora esse povo está na presença de Deus, juntamente com Cristo, para que onde eu esteja, eles estejam. No verso 20, que
que, por conta da pregação do Evangelho, foi dado àqueles para a fim de que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, e que também sejam eles em nós. Jesus sendo um com o Pai, Jesus vivendo em unidade com o Pai, o seu desejo é que eles, esses discípulos imediatos, também sejam um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta unidade entre Ele com aqueles discípulos, em que Ele deu todo o poder a eles, para que eles pudessem pregar o Evangelho, fazer tantos sinais, tantos milagres, tantos prodígios, terem tantos dons maravilhosos, para revelar, para escrever, como Paulo foi usado para escrever a palavra de Deus, como Pedro foi usado para escrever a palavra de Deus, como João foi usado para escrever a palavra de Deus, e outros que não eram discípulos, mas foram usados porque estavam no meio deles, para escrever, Lucas, Marcos. E assim, queridos, a Escritura ser revelada, ser trazida a nós. E assim como eles creram, assim aqueles que estavam ali perto pudessem então ter essa comunhão, viver nessa unidade com Cristo, assim como ele vivia nessa unidade com o Pai. Esse é o primeiro propósito. E o propósito disso é por meio deles, desses discípulos imediatos, o Evangelho fosse pregado, que pela pregação da palavra o mundo pudesse crer. Pessoas aqui eleitas de todo o mundo que viessem a crer. O Evangelho seria pregado a todos, anunciado a todos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas esse Evangelho seria pregado para todos os escolhidos ouvirem, crerem. Porque todos, o mundo todo foi anunciado, ao mundo todo foi anunciado o Evangelho. Então esse era o propósito, pregar para todo mundo, para que pessoas de todo mundo, que fossem povo de Deus, povo de sua propriedade, pudessem vir a crer. E Jesus diz no verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. A glória que Jesus recebeu do Pai, Ele tem transmitido a eles também, a esses discípulos próximos, imediatos. Essa glória que fez tanto na vida deles, que transformou totalmente a vida deles fazerem as mesmas coisas que Jesus fazia em termos de sinais, prodígios, maravilhas, e Jesus disse que eles fariam ainda maiores do que o que Ele mesmo fez. A glória que foi dada a Cristo, Cristo compartilhou, Cristo deu, Cristo transmitiu a glória a eles. Eu neles, verso 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e a que ele acrescenta e o amaste. Não apenas para que o mundo cresça, mas para que o mundo conheça e seja aperfeiçoado, conhecendo, experimentando que Cristo foi enviado pelo Pai e que Deus fez isso por amor. Então o Evangelho era para que as pessoas pudessem conhecer também esse amor de Deus a eles, como também amaste a mim. Notem que tudo que Jesus recebeu do Pai, o seu desejo é que seja igualmente compartilhado com os seus, com o seu povo, com a sua igreja, com aqueles que viessem a crer. Que eles pudessem crer e que, crendo, pudessem receber a glória de Cristo e conhecer ao Pai, e conhecer o amor do Pai, experimentar esse amor do Pai. E aí no verso 24, então, talvez aqui é a parte mais bela, onde Jesus, então, agora ele começa a interceder para esse povo. E deixa, então, de ser essa coisa para que todo mundo veja, creia, conheça. Ele faz uma oração exclusiva para aqueles
que chegaram, para aqueles que agora são povo de Deus. E ele diz, verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. É que onde eu estou estejam também comigo. Então, se Jesus está agora diante da presença de Deus, assentado no seu trono, o seu desejo é que onde ele está, o seu povo esteja com ele. O povo que creu, o povo que experimentou, que conheceu, o povo que viu a glória de Deus por meio de Jesus. Agora esse povo está na presença de Deus, juntamente com Cristo, para que onde eu esteja, eles estejam, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse era o desejo maravilhoso de Jesus. Queridos, Jesus ele se apresenta na palavra, toda a Escritura revela Jesus como profeta, sacerdote e rei. Ele não era apenas profeta, ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra, ele é a revelação de Deus, ele é a revelação especial de Deus. Tudo que nos foi revelado por Deus foi por meio dele. Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele é a própria imagem de Deus. Então, este que não é apenas o profeta, é o Verbo encarnado, que revelou as coisas de Deus para nós, é quem está intercedendo por nós. Mas ele faz essa intercessão não como profeta, ele faz essa intercessão como sumo sacerdote. Profeta, sacerdote e rei. Então agora ele faz essa oração, essa intercessão como sacerdote, mas ele não é apenas sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o próprio sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas dores, sobre suas pisaduras fomos sarados. Ele é aquele que intercede, mas ele é o próprio Cordeiro. Ele é aquele que intercede como sumo sacerdote, mas ele é o próprio sacrifício. Por isso a sua autoridade é interceder por nós. Mas ele que também não é apenas rei, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos exércitos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O seu nome será exaltado sobre todo o trono. Ele é o Senhor do universo. É o Deus encarnado, é o Filho de Deus que faz essa oração por nós, queridos. Com todo o poder, com toda a honra, com toda a glória que lhe é devida. E ele vai dizer ainda no verso 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Agora ele se dirige ao Pai como o Pai justo. Se o Pai é justo, se o Pai requer justiça, esse clamor de Jesus é totalmente pertinente, essa sua intercessão, porque ele está falando com o Pai, intercedendo pelo seu povo, assumindo ali naquele momento que ele iria morrer por este povo, para que por meio da justiça de Deus esta oração fosse atendida. Pai justo. Então, se o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes que creram, que conheceram, que viram a tua glória, esses compreenderam que me enviaste. E isto fica muito claro quando a passagem em João 16, versículo 30, nos diz, os discípulos falando para Cristo, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Que linda declaração dos discípulos no capítulo anterior, no capítulo 16, versículo 30.
quando eles fazem essa bela declaração: vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. É com base nesta linda declaração, meus irmãos, é que Jesus intercede por eles. Estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Com o amor com que me enviaste esteja neles e eu neles esteja. Queridos, a unidade da igreja visa estarmos em Deus, por meio de Cristo. Estarmos em Cristo, no amor de Deus. Assim como Jesus recebeu todo o amor, a glória de Deus. Este é o desejo de Cristo para o seu povo, para a sua igreja, que todos desfrutem desta mesma presença e estejam em Deus com Ele da mesma forma. Que oração bela, queridos, que oração bela para a igreja. Que maravilha essa intercessão de Cristo. E é interessante que Jesus aqui, quando ele está fazendo essa oração, ele está se despedindo da igreja. Aliás, ele começa, a orar como se ele já não estivesse presente. Ele diz, a oração inicia assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus aqui, ele está fazendo uma declaração: eu te glorifiquei, consumando. Ele já fala como se ele já tivesse feito tudo o que devia fazer. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele, no capítulo anterior, na sua despedida, que está se despedindo, mostrando a sua missão para a igreja, para os seus discípulos, ele diz, no capítulo 16, verso 5: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Verso 16, do capítulo 16: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. E no verso 28 ele diz: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Mas ele termina o capítulo 16, antes da sua oração, então, sacerdotal, de intercessão pelo seu povo. Ele termina se despedindo, então, daqueles discípulos com as seguintes palavras: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, Jesus encerra o seu discurso de despedida com os discípulos, antes de entrar então nessa oração ao Pai, intercedendo por eles. São essas as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes de sua morte. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Notem que, mais uma vez, ele usa o verbo no passado: eu venci o mundo. No entanto, ele ainda seria entregue. No entanto, ele ainda morreria para de fato vencer. E logo em seguida, Jesus vai para o Getsemane, e ali ele continua a sua oração agora, naquele momento, intercedendo, antes de ser recebido por Judas para ser traído e para ser levado perante Anás e todo o resto da história que nós conhecemos tão bem.
e ali ele ser julgado injustamente, ser condenado injustamente, ter morrido injustamente, mas levando o pecado e toda a injustiça nossa sobre ele. E sobre ele fomos sarados. Queridos, então, essa é a passagem muito maravilhosa que João deixa revelada para nós. E nesse momento, né, que nós estamos passando por tantas dores, tantas dificuldades, que ressoem em nossos ouvidos as palavras de Jesus, porque ele haveria de interceder por nós. Mas ele, nessa oração, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Mas sabendo que nós estaremos nesse mundo, sofrendo, padecendo, ele deixa esse consolo para os seus discípulos. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por que ele escreve isso? Para que nós tenhamos paz nele. É porque nós não teremos paz neste mundo. É porque neste mundo nós teríamos aflições. Mas por termos paz nele, nós haveríamos de ter, então, essa perseverança, suportar com bom ânimo o passar por essas aflições. Então, queridos, a palavra de Deus para nós nessa noite é para que essa igreja viva em unidade com Cristo e no amor de Deus por meio dele. E vivendo nesta unidade com Cristo, nós possamos desfrutar dessa paz que nós encontramos nele. E que nós possamos crer, porque ouvimos a palavra, cremos na mensagem do Evangelho, mas que mais do que isso, que nós possamos conhecer, experimentar, e mais do que isso, possamos ver a glória de Deus e estar na presença de Deus em Cristo. Desfrutarmos do amor de Deus por meio de Cristo. Glorificar a Deus e sermos glorificados por Ele por meio da glória de Cristo. Esta é a oração de Cristo por nós. Nós que aqui estamos, povo de Deus, talvez você esteja aí em alguma dessas etapas. Você creu na palavra de Deus. Você provavelmente experimentou a fé salvadora. Cristo te fez conhecido. E você realmente, no seu coração, você creu. Mas há o desejo de Cristo, ele intercede ao Pai por isso, para que você não apenas fique no crer e conhecer, mas que você veja a glória de Deus. E para além disso, que você esteja desfrutando do amor de Deus em Cristo. Queridos, a minha oração para essa igreja é que essa igreja cumpra essas etapas, que a igreja passe por isso, que a igreja seja um canal de bênção para pregar o Evangelho que leva o mundo a crer, para pregar o Evangelho que leva o mundo a conhecer, e aqueles eleitos receberem este amor de Deus, essa fé salvadora, experimentarem ela, e agora, como povo de Deus, poderem contemplar, poderem ver a glória de Deus manifestada por meio de Cristo, poderem desfrutar desta glória, mas que caminhem com Cristo a partir disso, para estar em Cristo, no amor de Deus, na presença de Deus. Que Deus abençoe a nossa igreja, possamos estar realmente na presença de Deus, sobretudo nesses dias de aflições, que nós possamos ter bom ânimo e descansar e ter a paz de Cristo em nossos corações. Nosso profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele nos anunciou a palavra. Como sacerdote, ele fez essa linda intercessão pelo seu povo. Mas como rei,
Ele está sentado no trono, ao lado do Pai. E Ele há de vir para buscar o seu povo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Pai, que nós já estejamos na presença de Deus. Que nós já estejamos desfrutando dessa paz em meio às aflições. Sabemos que teremos nesse mundo. Que em meio a toda essa peste, que em meio a todas essas tragédias anunciadas, que em meio a tantas mortes de pessoas tão queridas em nosso meio, nós possamos estar realmente na presença de Deus, desfrutando da paz do Príncipe da Paz, e na presença dele descansarmos em Cristo Jesus, descansarmos no amor de Deus, na sua presença, para sermos recebidos por ele na sua glória, na sua eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê essa paz, e se você ainda não a tem, este é o momento de você conhecer pela pregação, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de graça, que Deus te encha de esperança e de alegria, para a honra, para a glória e louvor do próprio nome dele, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nesta noite, te agradecemos por ela. Palavra inspiradora, palavra consoladora, palavra abençoadora, acalentadora, Pai, que nos mostra que a tua palavra chegou a nós, ela foi transmitida por alguém a nós, e por meio da pregação dessa palavra nós viemos a crer. E crendo, nós conhecemos a fé salvadora, nós nos tornamos nova criatura, nós nascemos de novo, e sendo nova criaturas, nós tivemos o grande privilégio de contemplar, Senhor, a tua glória, de estarmos contemplando pela fé o teu agir, o teu amor, a tua bondade, estarmos nos alegrando na tua presença dia após dia. E, ó Deus, faça-nos estar em tua presença, Pai, em todos os momentos, assim como Cristo está em tua presença, que nós também estejamos. Cabe a nós seguirmos agora, Pai, a estrada que o Senhor nos deixou aberta para trilharmos, para buscarmos a tua presença, para caminharmos contigo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo aquele que bate encontra. Ó Deus, possamos caminhar para encontrar contigo, nesta vida e além dela na eternidade. Abençoa o teu povo que ouviu essa palavra. Que aqueles que estão desconsolados encontrem nela o consolo. Aqueles que estão sem esperança encontrem-a nela. Encontre a paz, o conforto. Ó Deus, que o Senhor enxugue toda lágrima, que o Senhor tire todo o medo, que o Senhor tire todo o pavor, que o Senhor tire toda a angústia e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amados, passamos agora para o momento de glorificação, depois de ouvir a palavra do nosso Deus. Vamos encerrar então este culto cantando o hino Mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo na tua vida. Cantemos ao nosso Deus, depois uma oração final e o amém tríplice. Seu ensino receber,
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento que tivemos em culto aqui, ó Pai, na tua casa, ainda, ó Pai, que transmitindo com o tempo vazio, Senhor, com os irmãos em seus lares, mas crendo que tu estás aqui, que tu estás com eles, que o Senhor está recebendo este momento em que todos estão, ó Pai, por meio desta transmissão, cultuando a Ti, ouvindo, sendo edificado pela Tua palavra, glorificando o Teu nome, Te adorando, confessando ao Senhor os seus pecados, consagrando a Ti as suas vidas. Nós Te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de culto ao Senhor. E agora, Deus, despede o Teu povo, guarda o Teu povo, Senhor, debaixo da Tua santa e bendita paz, como ouvimos aqui nessa noite. E que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno Pai e as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, Igreja Divina, povo de Deus, e sobre todo o Teu povo, ó Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, assim está encerrado o culto desta noite. Eu quero agradecer a todos que acompanharam aí essa transmissão online em seus lares. Espero que a palavra tenha servido de edificação, de bênção para os irmãos, que todos os atos tenham sido aí reverentemente seguidos por todos os irmãos cultuando ao seu Deus, ao nosso Deus. Que a igreja viva realmente em união. Desejo a todos uma boa semana e quero lembrá-los apenas das nossas programações. Quarta-feira temos a nossa reunião de oração transmitida online pela nossa irmã Dona Valmira no grupo de oração, no mesmo horário, 9 horas da manhã, no grupo de WhatsApp da reunião de oração. Às sextas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo bíblico pelo Google Meet, transmitido pelo Google Meet. Ontem também foi bênção. Falamos de um assunto muito importante. Estamos tratando de assuntos muito importantes para a nossa época. Ontem falamos sobre a ideologia de gênero, à luz da palavra de Deus, estudo abençoador. Então te convido a participar desses estudos, todas as sextas-feiras, às 20 horas, via link que é disponibilizado no grupo da igreja, para entrarmos via Google Meet e participarmos ali, com participação dos irmãos, se manifestando, dando opiniões, conversando, tirando dúvidas, interativo. Então participe lá conosco todas as sextas às 20 horas. Da mesma forma, aos domingos, 9 horas da manhã, também pelo Google Meet, o link enviado no grupo da igreja, a nossa escola dominical interativa, participação de todos, tratando de assuntos importantíssimos, falando sobre desigrejados. Em Cristo sim, mas igreja também, conforme temos acompanhado aqui a importância de congregarmos. Então é importante termos Cristo, mas é importante congregarmos. E à noite, essa transmissão que é feita aqui no templo e transmitida para todos. Então não deixem de acompanhar, ainda que distantes, online, mas as nossas programações seguindo normalmente via online. Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada na paz do Senhor. E não esqueçam de interceder pelos enlutados, especialmente em favor da família agora da Ieda, pela perda do seu esposo, o presbítero Luiz, que faleceu hoje. Muito difícil estar aqui nesse momento, trazendo essa notícia, que já foi passada para a igreja, mas o falecimento do nosso irmão está nos braços do Pai, descansando, mas nós estamos aqui com o nosso coração doído, partido, e toda a família, sobretudo a família. Então intercedam pela sua família, pela Ieda, pelo Felipe, pela Carla, por todos os familiares.
sobretudo também pela vida do seu Osvaldo, tão idoso, que Deus tenha misericórdia, que ele tenha força para resistir essa notícia trágica. E tantos irmãos. Então ore, se cuide, mas ore e interceda pela vida de todos que estão nesse momento de dor, enlutados, tão difícil. Possamos agora, mais do que nunca, contar com a força da igreja e orar uns pelos outros. Deus abençoe a todos. Boa semana em nome de Jesus. Amém. Em comunhão, quero viver.
um só coração em Jesus, em Cristo. Uma missão, plena comunhão.